quem deve ir para campo hoje. Deixa eu achar aqui a informação. Bom, vamos lá. O Hulk joga, né? Você confirmou essa também. É um galo misto que terá 5 titulares. Você confirmou a informação? Coelho. 5 titulares. O Coelho não joga o clássico. Everson e Coelho estarão em campo. O Hulk joga. Com certeza o Rubens também, porque o Rubens ou ele vai estar no meio, ou ele vai estar na lateral, ou ele vai estar... Ele vai estar em algum O lugar. Rubens joga no Atlético, eu acredito que um dos principal, dois zagueiros, reserva. Ele deve jogar no Sub-23 daqui a ou pouco. Alonso, não sei qual, mas um dos dois eu acho que joga. Eu acho que ele não Será vai que ele colocar vai arriscar colocar o Lianco hoje? Eu não acho que ele vai colocar uma zaga toda reserva, não. Agora tem um detalhe, né? Vou me apegar ao que o Valu destacou ali Do ritmo de jogo, de jogar, né? O Lianco. Não coloca o Lianco hoje, guarda pro clássico? E coloca num jogo que vai Hulk ser é a um 200 cara assim, por né? hora? Mas o Hulk então, é um cara assim, que ele isso é gosta muito um de choque jogar. de cultura com o pensamento dos nossos técnicos aqui. Volto a dizer, não é que o Jardim é o certo, o Cuca é errado ou vice-versa, não. Mas é muito o contrário, Na verdade, né, Valu, isso é uma coisa assim, que a gente absorve hoje do lado positivo do Léo Jardim, mas, por exemplo, se o Romero tivesse machucado ontem, ia ter um montão de gente caindo de pau em cima mas dele. aí um montão de gente é muita gente, né? Não, mas eu falo assim, Claro. é uma coisa que pode acontecer Não, e ele futebol te dá esse risco. Dá. Mas ele tem ali a convicção dele, ok? Ok. E ele foi. Isso. É isso. Mas E o Cuca tem que ir na precisa dele. pontuar E o para o Cuca- Sul-Americano. e o Cuca tem que ir na dele. Agora, o caso do Cuca é bem diferente do Léo Jardim de ontem, porque o Cuca precisa que ganhar um necessariamente jogo. ganhar de qualquer Precisa jeito. E detalhe, se ele poupar não, preservar alguns jogadores, ok? O que acontece? Você tem confiança que o Atlético pode ganhar do Caracas? Então vamos lá. Eu não tenho. Não, Então, porque o time eu não oscila sei. demais. Então, Olha o ponto não que dá. chegou. Olha o ponto que O problema chegou. foi a derrota lá, cara. Gente, O assim, Atlético está nessa posição porque ele se colocou nessa posição. Exato, Breno. Então o Atlético, olha a situação que ele está. Ele está num grupo que tem Cienciano, Caracas e Iquique, e ele tem 5 pontos em 4 rodadas. Não Hoje ganhou é- nenhum hoje jogo é a fora. quinta. Não ganhou nenhum jogo fora. Que é um absurdo. E ainda Que perdeu é um o Iquique absurdo. lá. Então, essa situação que o Atlético se colocou, cabe a ele agora, às vésperas de um clássico, ele é obrigado a ganhar do Caracas se ele quer continuar nessa competição. Ele é obrigado. E aí eu pergunto, eu devolvo, e se colocasse um time bem alternativo? Será que o atleticano tem total confiança em um ataque com o João Marcelo, que é um jovem, eu não estou fazendo cobrança ao João Marcelo, que é o João Marcelo e o Palácios? Não. Será que teria condições desse ataque ferir a equipe do Caracas? Não. Colocaria em risco uma classificação colocando esses jogadores? Então hoje o Atlético, ele já tem o Coelho, que o Coelho não joga por causa do cartão amarelo que ele recebeu na partida passada contra o Fluminense, então ele está suspenso do jogo contra o Cruzeiro, então o Coelho joga. Mas aí pergunta pro Elton, você colocaria o Hulk? Não, eu não. Eu colocaria o Hulk no banco e o Hulk entraria ao decorrer do período. Quem você colocaria Elton, no ataque? colocaria qualquer outro. Júnior Santos e Bernard. O Júnior Santos não tem condição de Júnior jogar Santos também não 90. tem condição de jogar 90. Eu não colocaria. Eu não acho melhor colocaria. iniciar Quem com o você Hulk e tirar colocaria? depois. Eu falei 2 nomes aqui. Dilma eu falei 2. Palácios e falei o João Marcelo. Eu pegaria o Coelho e colocaria qualquer um desses dois ao lado do Coelho. Eu montaria um time com o mínimo possível de jogadores, tentando manter uma base sólida que consiga ganhar desse time do Caracas. Mas Gente, com esse olha ataque o você acha que esforço conseguiria que eu tô ganhar, fazendo. Elton? Com Coelho e João Marcelo, Coelho e Palácio. O Coelho não faz milagre sozinho. Peraí, precisa de um cara fazer gol. peraí. Você precisa de um homem pra fazer gol. Peraí. Coelho não é o cara de fazer gol. Calma! O João Marcelo, o pouco recorte que ele tem, Poderia ser titular, eu consigo imaginar sim. Poderia ser titular. Eu confio que ele poderia fazer a dupla com o Coelho lá na frente. Só que aí, sabe o que acontece? Vocês Aí ele Se o não, Cuca, aí ele não vai bem. Se o Cuca mete essa escalação que o Elton está propondo e é desclassificado da Sul-Americana, O problema é o momento, aí, meu Isso, irmão, aqui pra pau. mim, o problema é o momento. O jogo contra o Iquique Exatamente. lá, o jogo contra o Maringá, isso. A pressão o já tá acumulado. meio grande, tem um clássico no Mirassol, domingo, Isso quer dizer o quê? Mirassol. Isso quer dizer que você próprio faria o jogo quê? até- que justifica o Cuca Cara, tentar usar É uma jogadores situação titulares. difícil pro Cuca, tá? Eu acho que É tem uma- dois casos pro Atlético estudar, e é óbvio que a comissão tá fazendo isso, que é o Lianco e o Alan Franco. Porque eles acabaram de voltar de lesão. Esses são dois, e que inclusive a gente estranhou eles voltarem na última partida, porque eles talvez não tivessem ainda 100%.
Então acho que são dois casos que aí sim, você fala assim, não, jogar jogos em sequência vindo de lesão, será que não é melhor Gente, segurar um pouquinho pro eu tenho clássico? dificuldade Mas pra tirando usar isso, com eu acho que o Cuca tem que usar todo mundo, que o Atlético tem que aproveitar a eu tenho Sul-Americana. dificuldade para concordar com isso. O quê? Não, porque se eu concordo com você sobre será que eles estavam prontos para voltar? Aí eu tô Não, pronto confrontando. tava, senão não tô dizendo assim, voltava. aí eu tô confrontando com quem foi lá e deu autorização para É, eles. não, eu mas a não diferença falei de deles como- não estarem A diferença prontos, de eu falei como que- voltar no decorrer é diferente de voltar a iniciar jogando. Iniciar jogando. É, óbvio. Esse o é o jogo meu inicia problema. numa velocidade maior que o jogo do segundo tempo. Mas eu tô falando que a expectativa era de que ainda demorasse um pouco. Foi um pouco surpreendente. Tipo assim, voltou a treinar e já foi pro Foi campo. muito por Às necessidade. vezes isso não acontece. Foi pela muito por necessidade do resultado. Agora, porque agora deveria ser tem um gol. detalhe que a gente também pode colocar aqui. O Elton falou a questão do Hulk, mas o Cuca pode entrar com o time no primeiro tempo, tentar fazer o resultado do primeiro tempo, depois e no sacar. segundo tempo ele saca Depois 5 tirar. jogadores. Esse eu acho que é o cenário né? dos sonhos do Cuca. Exato, pra sabe por hoje. quê? Olha só, imagina O você Atlético em colocar... 20, 30 minutos, de repente, matando o jogo e... Imagina você coloca esse ataque que o Elton falou e não dá certo no primeiro tempo. Qual é a carga que o Hulk entra pro segundo tempo? De resolver. E aí ele vai ter uma E isso carga gera mais desgaste. emocional, desgaste muito maior. sim. Então eu acho que o negócio seria, vamos entrar, se a gente tem que vencer, se vai ter que colocar alguém para jogar, começa jogando. Eu tô com você. E faz o resultado, para no segundo tempo você dar uma tranquilidade. Mas Essa do essas quadro informações resultado. que eu recebi aqui, você também recebeu. Que ele vai com 5 titulares, logo com o time Aí misto. você não Mas faz o nós estamos resultado, quebrando a Elton, ele cabeça tem que aqui de ser quem? fiel. Mas nesses 5 titulares está o Hulk, Tá o Hulk. que é, para mim, uma peça fundamental para o ataque do Atlético. Só que aí tem aquele detalhe que nós não temos informação. O Hulk é um cara que precisa de ritmo. Eu acho que sim, cara. Sim. Acho que alguém lá no Atlético, cara, não não, dá pra tirar, ele precisa de ritmo. E então ele antes tem que desse jogar jogo, aqui. ele ficou 2 jogos fora. Aí ele voltou agora nesse último voltou jogo. contra Ele acabou de voltar. Mas eu também. acho que inevitavelmente vai acontecer o que você falou. Entra com o Hulk, aí vamos imaginar que Ué, abre se 2 você a já tem 0, Hulk e Coelho lá na saca frente, ele. Aí, Elton, Elton, só saca pra falar a respeito de uma situação que você levantou. Aí, Valu, mas no primeiro tempo não resolve. Cara, aí você precisa de obedecer o cronograma. Planejamento. Você não pode... não. Tava pro Hulk, por exemplo, jogar 45. Como o Atlético terminou o primeiro tempo e não conseguiu ganhar, vamos deixar ele até... Não pode deixar. não pode, não Eu, pode. pra mim, Aí é nunca, bancada. em nenhuma circunstância... Em nenhuma, tá, pessoal? Pode me cobrar. Você que fala, eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar! Isso, pode vir. Em nenhuma circunstância você pode desobedecer aquilo que o seu departamento de saúde planejou como carga para um atleta. O Atlético se colocou nessa situação, se não conseguir garantir hoje a classificação, é de fato respeitar, retirar alguns atletas à medida que o jogo for acontecendo e aí pensar na próxima. O Atlético ainda faz mais um jogo em casa. E o Valu, nós estamos falando com todo respeito aqui Sim, sobre Breno. o Caracas. Era Que pro ano Atlético ter passado, voltado Nós ganhamos de do- 4-1 lá. era pro Atlético ter ganhamos de voltado do 3 a time 0 classificado, aqui. Breno. Nós empatamos lá, não era para ter empatado, a obrigação era vencer lá. Então hoje, a gente vai ter no banco ainda o Júnior Santos, que para mim é o momento dele mostrar, né? Porque se ele não mostrar agora, segundo tempo, tira o Hulk, coloca o Júnior Santos. E ele tem que fazer por Tem, onde. óbvio que né? tem. Igual o Gabigol fez ontem, ele tem que fazer. Esse é o momento Não é de muita fazer. posição dele, né, Breno? o- Mas o time tá precisando não, dele. precisa. Ele Dani. fez um gol É. agora no último jogo, Sim. ele tá com a moral. Então, beleza, tá com confiança. Igor Gomes, Bernard, Sim. esses caras têm que mostrar. Bernardo, agora. que o Elton mais quer ver em campo. Saravia na direita. Quero muito. Eu quero ver o Saravia. muito Tenho ver ele. certeza. Saravia, força física na direita. É isso, cara. Rotatividade desses caras. Talvez até não vai ter torcida. O Caio na esquerda. O Caio na Porque esquerda. o Caracas também não é um time que vai chegar e eu acho que vai confrontar o Atlético. E aí, pra ele, precisa adquirir confiança pro Caio. É esse o jogo. Ótimo. É esse Cara, o jogo. é o jogo pro Caio jogar. E você falou de não colocar uma zaga reserva. Eu colocaria a zaga reserva. Eu colocaria. Eu colocaria acho de verdade. bem- Eu acho que pelo colocaria menos um. Rômulo Tem e que ter um acho que o cara. Júnior Alonso Tem que ter um vai. comandante ali. Tem que ter um comandante. Tem que ter um cara da Não colocaria. defesa. Não colocaria. Até porque se você olhar. Mas aí os vocês já estão outros- falando em colocar também dos 4, pelo Até menos pra- 3 reservas. até né? pra Já não muda jogar- o sistema Então, peraí, bastante. são 5 Rômulo e reservas. Vitor Hugo Então, numa fria. Então né? vamos lá. São 5 reservas. 5 titulares. Everson, ok? Sim. Coelho. Ele já tá certo. E o Coelho. Hulk. E o Hulk já tá certo. Sim. Quem seriam os outros eu dois? acho que o Rubens pode estar nessa. Eu acho que é o Rubens mais um. Rubens no meio Rubens campo. e eu acho que. Scarpa. Não sei se esse cara. Talvez sim. Talvez o Scarpa. Vamos E aí tentar ele coloca descobrir uma aqui zaga Vocês estão reserva. esquecendo do Fausto Então, Vera. tá vendo? Eu acho que nessa conta do titular Pode pode ser estar o Fausto Vera, porque não tem Esquecendo Pode ser o volante. Fausto né? Vera. Não tem volante Então, no gente, elenco, né? Pra pode ele poupar o ser- Alan Franco, ele tem que Pode ir ser. com o Fausto É, Vera. mas Ele não tem uma dois. zaga reserva. é porque o Rubens ele pode jogar de volante.
como já fez ou em ele vai outras usar o Rubens oportunidades. no meio. Ele pode recuar o Rubens. Ele pode recuar o Rubens, colocar Bernard e Igor Gomes e tentar fazer um time Eu acho que o Bernard vai pra pro frente. jogo, mas é achismo. Não tem nenhuma informação. Eu acho que quem merecia, Cara, ele pelos precisa, últimos né? jogos, sinceramente, Eu seria o não Igor Gomes. acho que ele saia hoje. Não, o Igor titular. Gomes tem que estar Eu no acho que time o hoje, Igor né? Gomes Não, tinha que estar nesse com time. certeza. Igor Gomes Com certeza. joga. Pelo que Mas ele tem eu não- apresentado nos jogos, ele deveria Eu, começar a se jogar. tivesse para palpitar, não acho que o Bernard sairia entre os 11 Cara, iniciais, com sinceridade. Assim, aí já levanta aquela questão. O que ele faz, então? O que é o Se ele não serve Bernard? para titular contra o Caracas, aí eu parei. Cara, o Atlético precisa de ponto. Eu parei. Precisa de um time encorpado para conseguir a vitória para cima do Caracas. É isso, o Atlético se colocou nessa situação. Às vésperas de um clássico importantíssimo, é essa situação. Precisa. Então, o Bernard, cara, por todo o investimento que foi feito, por tudo que ele representa para o torcedor atleticano e por tudo ainda que ele ainda não deixou em campo nessa nova passagem dele, é jogo para ele. Eu não posso passar a mão na cabeça e falar, não, ele fica ali no e banco. pensando aqui, desses titulares vai ter que ser um dos volantes. Porque se ele tirar o Porque se- Vera e o Alan Franco, quem Ele tem que vai pôr colocar no o volante? Patrick Vai pôr- e o Rubens. Aí ele vai com ter o que usar o... Não, mas aí o Rubens automaticamente então vai pro meio campo como um dos o Caio titulares fica na também. esquerda. Então ou é um volante ou o Rubens tem que jogar. Agora, o Quietos por tempo limitado. O que você falou, André? Tá. Não, só para destacar que olha só o tempo que a gente ficou falando aqui e quebrando cabeça sobre a formação do Atlético. Cara, mais uma vez, não tem como, inevitavelmente, precisa falar. O elenco não te dá muitas alternativas. É isso. E a situação é, não te dá, e o que tem hoje não te dá confiança. Porque que é pior o ideal ainda. seria fazer o quê? Olha, os titulares não vão jogar, né? Vão fazer um treinamento, o atleta treinando na Arena MRV, como foi ontem, vai e tal. Vão concentrar no jogo do Cruzeiro. Mas a gente não pode falar pro torcedor e garantir pro torcedor que o elenco que o atleta tem ia dar conta do recado. Fazer o que o Flamengo fez na Copa do Brasil Não antes de dá, enfrentar cara, o Cruzeiro. Não dá a gente tá falando aqui de 5 jogadores titulares para jogar, né? É até muito, se você pensar, porque nós não estamos enfrentando, com todo respeito de novo, é o Caracas, Precisa gente. falar todo respeito. Não, mas é o Caracas. O Caracas é um time fraco em relação ao Atlético. O time reserva do Atlético tinha obrigação de ter feito muito mais. É o que a gente vai falar aqui do time do Cruzeiro que ontem fez contra o Palestino. Com um time mexido, Que todo time mexido. que deveria ter feito também no resto da competição. Perfeito. Então, assim, esses tropeços do Atlético tiram a confiança do torcedor. O que você vê, aí entra uma questão até que é legal da gente entender aqui. Hoje é positivo o torcedor não estar no estádio ou não? Eu acho que, de certa forma... Hoje não, porque o Atlético já ganhou o jogo do Fluminense. eu acho então, que assim, seria hoje importante, seria né? diferente. Não, mas, hoje seria legal. mas eu estou dizendo o seguinte. Da pressão. Mas o que você está dizendo, eu vai ao encontro que eu penso pelo seguinte. Se você coloca um Caio no jogo hoje, ele vai jogar mais tranquilo. Isso. Se você coloca um Bernard no jogo hoje, a tendência é dele jogarem mais tranquilo. sem Porque não tem a torcida. Eu Não tem acho que solta, um pouco o futebol. Eu tô entendendo. Eu não vejo vantagem nenhuma. Mas não tem torcida, jogando não. fora Não, de lógico. casa também, o Caio não foi Mas bem. já que você tá- mas já que você tá O bancando, Bernardo Eu tô tem ido entendendo muito o que os bem. amigos estão colocando, estão pontuando, devidamente pontuado, tá? Mas eu sempre acho ruim qualquer clube que não pode contar com a presença do seu torcedor. Entendi. Não, Sim, para mas o Caio. Mas eu para acho. o Caio. Não, pro Caio ok, mas eu entendi, acho que nesse repito. momento a torcida eu acho que ia ser positivo pro Atlético. Sim, eu acho hoje, que eu esse acho jogo que de hoje hoje, sim. Eu acho que hoje ia ser Entendo positivo. pontuadas vantagem as nenhuma. situações de Caio e Bernard, mas qualquer instituição de futebol que seja, sempre é muito ruim quando o torcedor não pode estar junto. Não, sim, isso é fato. É fato. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: pro jogo de hoje, a torcida do Atlético, se ela estivesse presente, cara, isso Empurrar é o time. absurdamente valiosíssimo. E eu não estou falando só por causa da importância de ganhar do Caracas. É porque o que vem pela frente. É mostrar que estamos com vocês, não vamos estar no Mineirão, mas vamos apoiar, é isso aí, vai pra cima, jogue por nós. Toda aquela história que conduz a torcida do Atlético. Eu acho que isso seria importante. O que a gente fala assim, pro Caio, o jogo sem a torcida hoje, Melhor. pela pressão que ele está Fica vivendo, mais cômodo, né? e hoje pra ele, Claro ele que jogar fica. na lateral. E vai que no jogo de hoje ele pega e mostra um futebol melhor do que vinha mostrando, até pro Cuca pegar e falar assim, vou dar mais tranquilidade para ele, ele vai ser pincelado aos poucos, ele vai pegar e entrar nesse time, e quando o time voltar a encaixar, porque aquele encaixe do Campeonato Mineiro a gente já não está vendo mais, esse menino volta a jogar. Então eu acho que essas questões podem ser movimentadas
pelo Atlético na partida de E hoje. essa questão de elenco, a gente fala isso aqui pro torcedor, porque se você pegar, você consegue listar alguns jogadores que não estão sendo utilizados. E que eles estão ali pegando o lugar que deveria ser utilizado por algum outro jogador útil. Aqui, o Ivan Roman, Patrick, Igor Rabelo, Palácios. Muito pouca utilização desses 4 jogadores. atletas. São 4 peças, né? 4 Que, de peças, você muda time. 4 Então, peças, você assim, muda o que time. eu quero dizer, hoje quando a gente fala de montar um ataque, ninguém fala que o Palácio pode entrar e fazer diferença. Só eu falei. Mas você falou, mas eu não confiei. Entendeu? E eu acho que essa é a questão do torcedor. Então eu acho que até nessa janela nós estamos focando muito no Atlético contratar. Mas também tem jogadores que tem que arrumar uma Lógico situação que de tem, saída. gente. Mas a nossa né? crítica aqui, pesada, a quem toma as decisões no Atlético, passa muito por isso. E vou te dar uma notícia. Tá muito cômodo. Pode fazer um Tá muito paralelo? cômodo. O Vargas vai lá, Pode. não sai. O Igor Rabelo, calma aí que você tá sofrendo de ejaculação precoce. Tem que tratar você. Eu fico pensando lá no seu casamento, como é que deve estar as coisas. Não tem condição não, eu disse assim. Isso dá 30 segundos, já... Hein? Estoura o champanhe, ninguém aguenta isso não. Ninguém aguenta isso não. Como é que vai salvar um casamento desse jeito? Aqui. Perdi o raciocínio. Não, é porque eu tô falando Você dos me- jogadores. Os jogadores têm que sair. Nossa, os jogadores velho. têm que sair. Os jogadores poderiam sair. Va- então, o você- Vargas tá aqui, Você o falou Vargas que o tá aqui. aqui. O Igor Vargas não Rabelo quer também. sair. O Igor Rabelo não quer sair. Ah, o Igor Rabelo é bom de grupo. Que bom de grupo, gente. Bom de grupo. Ah, o Palácio, arruma um time pro Palácios. É bom Se o Bernardo ver- render, arruma um time pro É bom ver Bernardo. você mudando essa opinião, hein? Eu fico feliz. Por quê? Porque as pessoas inteligentes, elas mudam de opinião. Ah, não, o cara tá lá, mas tem contrato. Não, não pode negociar. Não pode colocar pra treinar a parte, pra forçar a saída, não. É legal. Agora, Mas qual você que vê é? que o Não tô clube entendendo fica... o que você tá falando, Não, em o que você tá se 2023 você não vai lembrar. É porque faz algum tempo. Quando o Cruzeiro tratou assim a situação do Gilberto. Aí você falou aqui que estava errado, né? Porque quando o jogador, já que tem contrato assinado, pô, não. Agora Eu não você lembro tá, bem, você eu tá não vendo lembro. como é que é nocivo para um clube ficar com jogadores que são ociosos? Eu não lembro bem, eu não lembro bem. Não, É que eu você lembro. busca uma coisa. Não, Canceriano você... guarda mas as você coisas. Também, mas você também vai pelo mesmo caminho. Você fala uma coisa Bom. aqui, ali você muda. Porque a gente isso, faz inteligente parte. Isso, E eu. Só que tem uma diferença entre mim e você. Entre mim, tá? Não é entre eu e você, não. Entre mim e você. Saúda a sua pessoa inteligente. A que muda de diferença opinião. entre mim e você, sabe qual é? É que eu assumo minha incoerência. E você acha que você não tem incoerência nenhuma. Todos nós temos. Sabe por quê? Porque o futebol é uma modalidade incoerente. Porque se fosse, o melhor ganharia sempre. Quem gasta mais, monta um bom time, ganharia sempre e tal. Você esperava que o Galo fosse tomar uma piaba do Iquique? Você esperava o Cruzeiro sair na primeira fase da competição, faltando 2 rodadas? Na primeira fase? Pois é, isso é a incoerência da bola, irmão. Incoerência da bola. Agora você sabe um detalhe que eu acho que vale a pena só pro torcedor Você ficar vai falar ligado? daqui a pouco. Guarda isso aí que é Mas muito deixa eu falar que é importante. importante. E outra coisa, aquela Então, beleza. informação que você tem, Vai você lá. vai ter que soltar Fala. ela aqui hoje. E eu vou falar aqui. Calma que você vai falar também, o Ejac. Vou te chamar de Ejac. Ejac Prec. Agora, seu nome. Hoje tem